Não tem como. Esse time do Flamengo não tem como. Ou caga na entrada ou caga na saída. Era o jogo. Você enfrenta a melhor equipe, você consegue dominar. Surpreendeu muito no primeiro tempo. Mas aí basta você ter um jogador expulso que você não consegue. Sabe o que acontece? Quando a gente joga ainda com as duas equipes tentando atacar, tem espaço. Isso é desde a época do Jorge Jesus. E quando uma equipe se fecha, o Flamengo não tem mais repertório. O Flamengo não tem enfiada de bola, o Flamengo não tem. O Flamengo não conseguiu cruzar a bola para a área. Aí eu não conseguiu. Então, assim, é desanimador, mas o jogo tá aberto. Tá? O 0-0 coloca o jogo aberto. Poderia ser melhor? Poderia. É, só acho que no final o São Paulo matou o jogo por, por, por essa insistência em não colocar o Matheus Gonçalves. Quando bota o Vidal, você mata, para mim, matou todas as possibilidades do Flamengo. Eu acho que era um jogo que dava para movimentar mais o jogo, dava para fazer 5 substituições. Essa era um jogo para 5 substituições. Botar o Matheus Gonçalves, tenta oxigenar o Vitor Hugo, já tentando fazer alguma coisa aí, mas o jogo tá aberto. O Fluminense sai muito mais satisfeito do que a gente. O jogo tá aberto. Assim, Bigode, eu vou te falar uma parada. Hoje era o jogo que o Flamengo poderia ter facilmente devolvido aquele 4-1 da final do Carioca. Pelo primeiro tempo que fez, cara, o primeiro tempo foi absurdo de bom. Foi um dos melhores primeiros tempos do Flamengo, diria na temporada, mas para não ser tão amplo assim, eu diria que hoje foi o melhor primeiro tempo da era Sampaoli. Muito bom primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo, o Flamengo tem um jogador a mais e, mais uma vez, parece que quando o adversário tem uma inferioridade numérica, o Flamengo não sabe o que fazer com a bola, o Flamengo não sabe como encontrar os espaços. E quando encontra os poucos espaços que tem, o Flamengo não consegue aproveitar as oportunidades e aí vive de chuveirinho na área e vive de finalização porque não consegue criar jogada. Então, assim, cara, é inacreditável. Parece que hoje, se qualquer time falar assim, não, eu quero começar com 1 a menos, parece que o Flamengo não tem tesão suficiente e consegue desanimar. Assim, o torcedor que foi ao estádio fez uma belíssima festa e tem que fazer mesmo. O Flamengo foi superior ao Fluminense. O Flamengo amassou o que todos falam que é a melhor equipe do futebol brasileiro hoje ao lado do Palmeiras. O Flamengo foi extremamente superior, cara. Extremamente superior. E mesmo sendo extremamente superior, o Flamengo teve oportunidade de fazer muito gol com o Arrascaeta, com o Wesley, com o Gabigol. Muitas chances. O Arrascaeta só perdeu 2 chances sem goleiro praticamente. A cabeçada e o rebote do chute na trave do Gabigol no primeiro tempo. Então, assim, cara, a gente jogou muito bem e mesmo jogando muito bem, a gente não consegue matar o jogo. Eu estava falando, Marcão, hoje foi a oportunidade perfeita para devolver a goleada e, quiçá, com juros, porque o Flamengo foi muito superior ao Fluminense. Mas aí vem o segundo tempo e com a expulsão, o Flamengo não consegue jogar bola, cara. É inacreditável como o Flamengo não consegue se livrar dessas retrancas que se armam quando se tem um jogador a mais. E aí, num jogo, a gente tem o Sampaoli mexendo 5 vezes e hoje ele morrendo com 2 substituições com o time nitidamente morto no segundo tempo. Por quê? Porque correu muito no primeiro. Então, assim, cara, e aí quando ele mexe, ele bota o Vidal, assim, cara, não dá para entender. Não dá para entender. Eu fico feliz e puto ao mesmo tempo com o jogo de hoje. Feliz, porque o primeiro tempo foi animador, e triste porque o Flamengo, mais uma vez, deixa de matar um jogo que muito provavelmente não vai ser igual como foi nesse primeiro jogo, no jogo do dia 1º contra o Fluminense na volta. Não vai ser igual, porque o Fluminense vai ter outra postura. Então, assim, o Flamengo perdeu a chance. Perdeu a chance. Assim, perder a chance é muito subjetivo, porque o Flamengo ainda tem mais 90 minutos para fazer o papel dele. Mas, infelizmente, o Flamengo não conseguiu fazer o que o jogo permitiu que ele fizesse, que era empilhar uma trozoba no rabo do Fluminense gigantesca. E não fez. Então, assim, cara, é muito triste.
a gente vir para mais um pós-jogo e a gente vê que, cara, as coisas não acontecem da forma como a gente queria. É inacreditável, cara. É muito triste isso. Mas é o retrato do Flamengo. Cara, na boa, tô feliz com o jogo de hoje, irmão. Não consegui ficar triste. Acho que o Flamengo fez um jogo muito melhor do que eu particularmente esperava. Sim. No pré-jogo, né? No pré-jogo esperava um jogo pior, de um time menos organizado. De repentemente apareceu a intensidade de novo no jogo do Flamengo. Os caras fizeram pressão alta os 45 minutos. Só não fez mais pressão alta porque o Felipe Melo foi expulso e aí não teve mais jogo ali, né? Era o Fluminense chutando bola para frente, fazendo duas linhas de 5 praticamente, uma linha de 6, uma linha de 4, muito difícil de entrar, e o Flamengo não tem criatividade, né? O ponto negativo do Flamengo fica para a falta de criatividade com um jogador a mais em campo. Mas, fazendo o recorte do primeiro tempo, eu acho que é o melhor jogo do Flamengo há um bom tempo. Acho que, assim, nem falo só de 2023. Se a gente voltar para 2022, aí a gente vai ter que caminhar bem para trás para achar um jogo do Dorival tão bom como esse primeiro tempo. Infelizmente, esse ano de 2023 tá mostrando uma coisa esquisita, né? O Flamengo joga bem e não vence. Os jogos que o Flamengo jogou bem não venceu. Jogou razoavelmente bem contra o Inter, perdeu. Jogou razoavelmente bem contra o Botafogo, perdeu. Jogou bem hoje, empatou, né? Com esse gosto amargo desse empate, que a gente viu uma vitória próxima, né? Ali, quando o Felipe Melo vai expulso. A gente acha, a expectativa é que o jogo se torne até mais fácil para o Flamengo. Se tornou mais difícil, né? O Fluminense conseguiu, por vezes, sair lá de trás e manter a bola pelo menos um pouco ali na frente. Conseguiu alguns escanteios, algumas faltas ali, o que atrasou o jogo do Flamengo. E o Flamengo muito sem criatividade depois da expulsão do Felipe Melo. Acho que aí eu preciso falar aqui, né? Porque eu discordei do Sampaoli. Acho que o Sampaoli fez um baita trabalho hoje. O time jogou coisa que a gente não via há muito tempo, o time jogando, né? Apesar de ter alguns jogadores que eu ainda não consigo. O Santos aí no final do jogo teve uma cabeçada fácil, ridícula, e ele quase que complica, a bola sai em escanteio, né? Bem complicada a situação do Santos. Hoje o Thiago Maia faz um jogo melhor, até porque foi bem menos... A transição defensiva do Flamengo foi muito mais curta, porque a gente tinha jogadores muito próximos, né? Não sei se vocês viram no intervalo, era formado um hexágono ali de jogadores com a Arrascaeta no meio, movimentando na marcação. Achei muito interessante o jogo do Flamengo no primeiro tempo. E aí faltou o gol, né? Faltou o gol na bola do Gabriel, que aí para mim foi azar. Ele chuta a bola da forma que deve chutar. A bola pega na trave e volta na Arrascaeta. A Arrascaeta bate, ela ainda dá uma raspadinha na travessão e sai. Tem o lance do Gerson logo depois, né? Que ele ganha na velocidade do Nino. E aí a gente tem que abrir um parêntese pro Gerson. O que correu o Gerson hoje? Coisa que a gente não via, né? E aí ele ganha essa bola do Nino, consegue ver o Fábio adiantado, toca, mas aí toca para fora, né? Tivemos ainda uma chance com o Wesley, meio esquisito, que ele chega meio trombando, meio tropeçando no Marcelo. O Fábio faz uma boa defesa e no segundo tempo a gente tem a cabeçada do Arrascaeta, que é impressionante, né? Ele tá sozinho, cabeceia por cima. E uma cabeçada do Ayrton Lucas também, que foi perigosa ali. O Fábio consegue fazer uma boa defesa. Tirando isso, acho que o Flamengo roda muito a bola para tentar achar o espaço, mas esses passes são lentos. Então você não consegue balançar o time do Fluminense, né? E por vezes a gente não usou toda a amplitude com o Cebolinha e com o Wesley. Eu achei que o Wesley muitas vezes poderia receber uma bola e não era a opção escolhida pelos jogadores, e aí pode ser por ser um garoto, por não estar tão bem, né? E aí ele não foi uma opção como ele foi em alguns outros jogos, né? Em alguns outros jogos ele era bem acionado ali, mesmo errando, né? Ele foi bem acionado. O Sampaoli tira o Thiago Maia para colocar o Cebolinha, depois ele tira o Everton Ribeiro para recompor com o Vidal, né? Não sei ali, pode ser por cansaço. O Everton Ribeiro não jogou o último jogo, né? Acho que dali
Por exemplo, ele morreu com 2 substituições. Não seria nada mal ver ali, sei lá, Matheus Gonçalves e o Vitor Hugo, por exemplo, jogando, né? Ele não quis fazer. Mas eu acho que o saldo do jogo é positivo. A gente está triste, está frustrado por perder uma oportunidade de pelo menos vencer o jogo, né? Mas eu estou bem feliz com o que eu vi do jogo. Esquecendo e não tentando não analisar o resultado, o placar. O Flamengo empatou com um time que ficou o segundo inteiro com um a menos, né? Se você colocar isso na manchete, é ruim. O cara que não viu o jogo, você fala assim, porra, o Flamengo teve um tempo aí com um a mais e não conseguiu matar o jogo foi 0-0. Mas para quem viu o jogo, eu acho que a gente tem mais esperanças, tem mais luz no fim do túnel do que tristezas hoje para a gente poder comentar. Todo mundo está triste, todo mundo está frustrado por uma não vitória. Mas eu consigo ficar esperançoso com a forma que a gente jogou no primeiro tempo. O que falta para esse Flamengo é ter constância. Eu acho que a gente não pode ter um primeiro tempo isolado contra o Fluminense e jogar 2, 3 partidas mal como a gente jogou contra Goiás e Bahia. Né? Principalmente o segundo tempo do Bahia, para mim, não tem explicação. É uma loucura. Né? Então, assim, o Flamengo tem que começar a criar constância. Esse é o trabalho do Sampaoli. Acho que hoje foi um time consistente defensivamente, foi um time que teve uma pressão alta no time que tem a melhor saída de bola do país. Para mim, é disparada a melhor saída de bola do país é a do Fluminense. O Flamengo colocou o Fluminense em várias dificuldades durante todo o jogo. Né? Pena que a gente não conseguiu marcar. Aí a gente vai voltar naquela questão da eficiência que o Sampaoli tanto fala, né? E numa questão que eu falo muito, que é esse time não está conseguindo ser criativo. E hoje tem uma coisa especial. Não foi por falta de meias. A gente tinha o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, a gente tinha o Gerson, que joga mais avançado, depois entrou o Matheus França, entrou o Cebolinha para tentar jogar mais aberto e espalhar o time dos caras em campo, e mesmo assim a gente não conseguiu. Mas hoje eu saio feliz do jogo. Saio triste por não ter feito os gols, mas saio feliz pelo que eu vi no primeiro tempo. Se o Flamengo conseguir repetir esse primeiro tempo com constância, em qualquer que seja o campeonato, a gente vai brigar em todos os campeonatos. Basta a gente conseguir repetir atuações como essa. A gente tem um norte. Acho que a gente tem um modelo. É isso aí, Gedomena. A gente tem um modelo. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O dia que o Flamengo não jogar dessa forma, a gente vai cobrar. E falar, porra, não, a gente quer aquele jogo do Fluminense. Né? A gente quer que isso se repita mais vezes. Eu acho que o trabalho do Sampaoli tem um norte. Se ele vai conseguir evoluir isso com mais rapidez ou menos rapidez, a gente vai ver durante os jogos. Mas tem um jogo coletivo aí. Acho que hoje o Flamengo foi um time mais coletivo. Não teve o que eu acho que tem que ter, que é mais criatividade, principalmente quando o time recua tanto, como fez o Fluminense no segundo tempo. Né? E aí precisa sim ser mais efetivo nas oportunidades que tem fazer os gols.